1992. Uma espessa camada de poeira começa a se acumular sobre os moldes de fibra de vidro em um galpão silencioso em Porto Alegre. As máquinas de costura do couro estão desligadas. Os últimos funcionários, com as mãos sujas de graxa e lágrimas nos olhos, olham para a última carroceria inacabada antes de trancarem os portões para sempre. O ronco ensurdecedor dos motores silenciou. Apenas uma década antes, este mesmo lugar era o epicentro do luxo e da engenharia automotiva brasileira. A Besson Gobi SA não produzia apenas carros. Eles fabricavam o cobiçado Miura. Com mais de 10.000 unidades vendidas ao longo de sua história, esses veículos ostentavam computadores de bordo falantes, designs futuristas e bancos de couro impecáveis, tornando-se o símbolo supremo de status para a elite do país. Celebridades, políticos e magnatas aguardavam meses em listas de espera intermináveis para ter um. Hoje, todo esse império da inovação nacional foi reduzido a um cemitério industrial esquecido. As linhas de montagem pararam. Os empregos viraram pó. Como uma montadora independente conseguiu o impossível, criando um supercarro que desafiou as gigantes globais em solo brasileiro apenas para entrar em colapso tão rapidamente? Não foi apenas a falta de tecnologia e não foi um mero acidente de percurso. Foi uma colisão fatal entre a arrogância visionária, a instabilidade econômica do Brasil e uma decisão política que mudou tudo da noite para o dia. Bem-vindos a Porto Alegre. Esta é a história não contada do Miura e a queda trágica da Besson Gobi. Para entender como um império automotivo de luxo surgiu do zero e depois desmoronou, precisamos primeiro voltar no tempo. O ano é 1976. O Brasil era um país de portas trancadas para o mundo. O governo militar havia proibido a importação de veículos estrangeiros através da Lei do Similar Nacional. Uma medida drástica destinada a forçar a industrialização interna e proteger a frágil economia nacional das flutuações cambiais após a crise global do petróleo. Para o cidadão comum, isso significava contentar-se com as opções limitadas oferecidas pelas 4 grandes montadoras instaladas no país: Volkswagen, Ford, Chevrolet e Fiat. Mas para a elite brasileira, essa proibição era uma prisão. Não havia Ferraris, não havia Porsches, não havia Lamborghinis nas concessionárias. O dinheiro existia, mas o objeto de desejo internacional havia sido banido. Foi exatamente nesse vácuo, nessa ilha de isolamento automotivo, que uma semente improvável encontrou solo fértil para germinar. E ela não foi plantada no tradicional polo industrial de São Paulo, mas sim no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, a capital gaúcha, era uma cidade conhecida por sua forte tradição agrícola e por uma ética de trabalho rigorosa, mas não necessariamente por ser um berço de supercarros. Nas margens do rio Guaíba, no entanto, um ecossistema peculiar de inovação começava a se formar. No centro dessa tempestade criativa estavam 2 homens, Aldo Besson e Ítalo Bertoni. Eles não eram executivos de terno e gravata trabalhando em arranha-céus de vidro. Eram homens de graxa, moldes e resina. Aldo e Ítalo já operavam no mercado automotivo periférico, produzindo bugs e kits de carroceria de fibra de vidro, um material que estava se tornando a espinha dorsal da indústria de fora de série no Brasil, pois permitia moldar formas complexas sem a necessidade de prensas de aço multimilionárias. A fibra de vidro era o material dos sonhadores, a tela em branco para quem não tinha o capital de Detroit, mas tinha a audácia de tentar. A empresa que eles inicialmente comandavam fabricava acessórios e pequenos veículos recreativos, satisfazendo uma demanda modesta de fim de semana. Mas enquanto lixavam as carrocerias rústicas sob o calor abafado das oficinas gaúchas, Besson e Bertoni compartilhavam uma frustração profunda. Eles olhavam para os projetos europeus nas páginas de revistas importadas contrabandeadas e viam linhas aerodinâmicas, agressividade, elegância. Olhavam para o que o Brasil produzia e viam mediocridade. A ambição humana é uma força perigosa quando encurralada. Para Aldo e Ítalo, fabricar bugs já não era suficiente.
Eles viam a burguesia brasileira faminta por exclusividade e perceberam que alguém precisava construir um carro que não apenas servisse como meio de transporte, mas que fosse um passaporte para um clube exclusivo. Eles não queriam apenas fazer um carro, eles queriam construir um mito. Um veículo que fizesse os industriais paulistas e os fazendeiros do Centro-Oeste esquecerem que a importação estava proibida. Assim, no coração de uma oficina poeirenta no Rio Grande do Sul, cercados pelo forte cheiro químico de resina de poliéster e poeira de vidro, eles tomaram uma decisão que alteraria para sempre a história industrial da região. Eles fundariam uma nova companhia, uma montadora de verdade, uma empresa que carregaria os nomes que mais tarde se tornariam sinônimos de luxo nacional. Nascia ali, no papel e no suor, a Besson Gobi S.A. A transição de fabricantes de buggies para montadores de carros esportivos de luxo foi um salto no escuro. A fundação oficial da Besson Gobi S.A. marcou o início de uma das jornadas mais exaustivas e ousadas da engenharia nacional. O desafio não era apenas desenhar um carro bonito, era criar uma infraestrutura de montagem que pudesse sustentar um produto de alto padrão de exigência. Besson e Bertone sabiam que não podiam fabricar motores próprios. Os custos de pesquisa e desenvolvimento de um bloco de motor rasgariam o balanço financeiro antes mesmo do primeiro protótipo ficar pronto. A solução, que se tornaria a regra de ouro dos fora-de-série brasileiros, era usar uma base mecânica confiável e existente. A mecânica Volkswagen era a escolha óbvia, barata, onipresente e fácil de manter. O chassi e a mecânica do VW Brasília seriam o coração oculto da besta. No entanto, havia um problema fundamental de design. Os carros esportivos fora de série brasileiros da época, como o Puma, que já dominava o mercado, usavam um motor Volkswagen refrigerado a ar posicionado na traseira. Isso ditava as proporções do carro: traseiras longas e volumosas, frentes curtas. Besson e Bertone odiavam essa limitação geométrica. Eles queriam as proporções dos verdadeiros Gran Turismo europeus. Um capô longo e imponente que sugerisse potência e uma traseira curta e muscular. Um design que gritasse velocidade mesmo quando estivesse parado no sinal vermelho. Para alcançar isso, eles tomaram uma decisão radical que exigiu intensa engenharia criativa. Construiriam uma estrutura de aço tubular própria para acomodar a carroceria e desenvolveriam uma geometria que disfarçasse a origem humilde de sua mecânica. Mais tarde, essa obsessão pelo formato frente longa os levaria a adotar motores dianteiros refrigerados à água do VW Passat, revolucionando seu próprio produto. Mas nos primeiros dias, tudo era tentativa, erro e noites sem dormir. O nome do carro precisava refletir essa agressividade contida, essa vontade de atacar o asfalto. A inspiração veio das arenas espanholas e das estradas italianas. Miura, a famosa raça de touros de lide, implacáveis e ferozes, que também havia batizado um dos carros mais icônicos da Lamborghini. O nome não era apenas uma marca, era uma declaração de guerra. A Besson Gobi S.A. estava dizendo ao Brasil que seu touro gaúcho estava pronto para dar a arena. Durante o ano de 1976, os corredores da pequena fábrica em Porto Alegre viveram uma atmosfera de urgência frenética. Projetistas, mecânicos e artesãos da fibra de vidro trabalharam em turnos extenuantes, esculpindo a argila em escala real e moldando a primeira carroceria. O cheiro de lixa e tinta preenchia os pulmões de homens que sabiam estar fazendo história. Cada curva do capô foi debatida, cada ângulo do para-brisa foi testado. O objetivo era claro: o carro precisava estar impecável para o Salão do Automóvel de São Paulo, a principal vitrine do país, que aconteceria em novembro daquele mesmo ano. Eles sabiam que a elite paulistana os veria como forasteiros do Sul, caipiras tentando brincar de construir carros luxuosos. Se o Miura apresentasse falhas no acabamento, se as portas não fechassem com um som sólido, ou se a fibra de vidro mostrasse ondulações sob as luzes do pavilhão de exposições, o projeto morreria ali mesmo, como uma piada de mau gosto. À medida que os dias para o Salão do Automóvel se esgotavam, a tensão dentro da fábrica atingia seu pico.
O primeiro protótipo, o Miura Sport, finalmente recebeu sua última camada de pintura vibrante. Suas luzes escamoteáveis, um luxo tecnológico inédito no país, funcionavam perfeitamente. O volante esportivo aguardava as mãos de seu primeiro piloto. A fundação do império estava construída. Agora restava saber se o Brasil estava pronto para comprar o sonho que Aldo Besson e Ítalo Bertoni haviam fabricado. O pavilhão de exposições do Parque Anhembi, em São Paulo, era o epicentro absoluto do universo automotivo na América Latina. Em novembro de 1976, milhares de pessoas, entre jornalistas, executivos, celebridades e a elite financeira do Brasil, caminhavam sob as luzes brilhantes do 10º Salão do Automóvel. As grandes montadoras multinacionais exibiam suas novidades conservadoras, variações familiares de sedãs e compactos que o mercado já conhecia de cor. Em um canto menos badalado, longe dos estandes faraônicos da Ford ou da Volkswagen, dois homens do sul do país estavam prestes a puxar o lençol de seu maior e mais arriscado projeto. Quando a lona finalmente escorregou sobre a carroceria, o silêncio momentâneo ao redor do estande da Besson, Gobi S.A. foi a prova imediata do impacto. Ali estava o Miura Sport. Não parecia um carro nacional. Não parecia um esforço amador feito de fibra de vidro em uma oficina de fundo de quintal. O veículo possuía um perfil em formato de cunha, uma frente baixa e agressiva que rasgava o ar, e faróis escamoteáveis. Um mecanismo que os faróis se escondiam na carroceria. Algo até então visto apenas em lendas europeias inatingíveis, como as Ferraris e os Maseratis. A imprensa automotiva brasileira ficou perplexa. O design era uma masterclass em ilusão de ótica e engenharia inteligente. Embora utilizasse o chassi encurtado da VW Brasília e o motor boxer de 1,6 litros refrigerado a ar montado na traseira, a genialidade de Aldo Besson e Ítalo Bertoni foi criar proporções que enganavam os sentidos. O capô era longo, dando a ilusão de abrigar um motor potente na dianteira, enquanto os bancos de couro legítimo e o painel de instrumentos repleto de mostradores circulares transmitiam uma aura de cockpit de avião de caça. Para os industriais e os fazendeiros milionários que caminhavam pelo Anhembi, o Miura Sport não era apenas um veículo, era uma revelação. Era a resposta visceral à asfixia causada pela proibição das importações. Em questão de dias, o caderninho de anotações de Ítalo Bertoni encheu-se de pedidos e cheques de sinal. Pessoas que nunca haviam ouvido falar de uma pequena fábrica em Porto Alegre estavam dispostas a pagar o equivalente a 3 ou 4 vezes o preço de um carro popular para ter aquele emblema do touro dourado na garagem. O sucesso no Salão do Automóvel foi uma vitória monumental e embriagadora. Eles vieram do Rio Grande do Sul como desconhecidos e voltaram como os novos reis do mercado de veículos fora de série. No entanto, o brilho dos holofotes paulistas logo se dissiparia. Com dezenas de pedidos confirmados e clientes ricos exigindo prazos de entrega, a Besson, Gobi S.A., agora enfrentava o abismo entre construir um protótipo espetacular e estabelecer uma linha de produção industrial viável. A verdadeira prova de fogo não seria vender o sonho, mas sim fabricá-lo. A euforia do lançamento rapidamente deu lugar à dura e oleosa realidade do chão de fábrica em Porto Alegre. A transição de uma operação artesanal para uma verdadeira montadora exigiu sangue, suor e uma reorganização brutal. O galpão da Besson, Gobi S.A., tornou-se uma colmeia de atividade ininterrupta. Construir um Miura não era como estampar metal em uma esteira da Volkswagen. Cada carroceria de fibra de vidro exigia dezenas de horas de trabalho manual. Os operários precisavam aplicar camadas sucessivas de manta de vidro e resina química sobre os moldes, esperando a cura exata do material antes de iniciar o lixamento rigoroso. A fibra de vidro é um material ingrato. Qualquer bolha de ar ou imperfeição na mistura resultaria em uma superfície ondulada, algo inaceitável para a clientela da alta sociedade. O interior dos carros demandava um nível de esmero ainda maior. Os estofadores da fábrica transformaram-se em verdadeiros artesãos do luxo, cortando e costurando couro de primeira linha à mão, ajustando carpetes espessos e instalando volantes esportivos de pequeno diâmetro.
O cheiro predominante na fábrica era uma mistura inebriante de resina tóxica, tinta fresca e couro caro. Cada operário entendia o peso da responsabilidade. Eles não estavam montando meras peças, estavam forjando o novo símbolo de status do país. Foi nessa atmosfera de pressão e paixão que a Besson Gobi deu seu salto tecnológico definitivo. Percebendo que o motor a ar na traseira logo se tornaria obsoleto frente às exigências de desempenho, os fundadores orquestraram uma revolução interna. Eles adotaram a mecânica dianteira refrigerada, a água do Volkswagen Passat, o moderno motor AP, alta performance. Essa mudança estrutural maciça deu origem ao Miura MTS e, posteriormente, às linhas Targa e Spider. Mudar o motor da traseira para a dianteira em um carro de fibra de vidro exigiu o redesenho completo do chassi tubular de aço, criando um novo berço para absorver as vibrações e o torque. Essa manobra ousada provou que a fábrica gaúcha não estava apenas copiando moldes. Eles estavam fazendo engenharia automotiva pesada. Quando os primeiros Miuras começaram a cruzar as fronteiras do estado em cima de caminhões cegonha, a paisagem urbana do Brasil começou a mudar. Ver um Miura rodando pelas avenidas de São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília era um evento que parava o trânsito. O ronco do motor ajustado, a silhueta baixa serpenteando entre os sedãs comuns, a elegância agressiva. O carro era um ímã de olhares, uma declaração de poder absoluto. Aldo Besson e Ítalo Bertoni haviam conseguido o impossível. A partir do pó de fibra e da vontade implacável, eles haviam construído um manifesto sobre rodas, provando que a indústria nacional poderia criar luxo e desejo. O Miura havia deixado de ser apenas um automóvel. Ele se tornara a coroa da aristocracia moderna brasileira. Mas como toda coroa, ela viria acompanhada de um peso esmagador que testaria as fundações da empresa nos anos turbulentos que estavam por vir. A virada para a década de 1980 consolidou um fenômeno social inédito nas ruas do Brasil. Com as fronteiras comerciais ainda rigidamente trancadas pelo regime político, a riqueza nacional precisava encontrar uma forma de se exibir. O Miura, produzido pela Besson Gobi SA, deixou de ser apenas um veículo esportivo audacioso para se transformar no documento de identidade da elite financeira do país. Obter um modelo saído da fábrica de Porto Alegre não era uma questão de necessidade de transporte. Era uma demonstração explícita de poder, bom gosto e alinhamento com o futuro. O preço de tabela de um Miura alcançava patamares astronômicos, frequentemente equivalendo ao valor de um apartamento de luxo nos bairros mais nobres de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Para o cidadão comum, que dividia as vias públicas com os onipresentes Fuscas e Corandes, cruzar com um Miura Targa ou um bólido da linha Sport era como testemunhar a passagem de uma espaçonave. O carro funcionava como um divisor de água social. De um lado, a grande massa trabalhadora. Do outro, um grupo seleto de magnatas, jogadores de futebol consagrados, artistas de televisão e políticos influentes que podiam pagar o resgate da exclusividade. As concessionárias autorizadas, que comercializavam o Touro Dourado, operavam sob uma atmosfera de clube privado. As listas de espera estendiam-se por meses a fio. Clientes de alto poder aquisitivo não hesitam em oferecer subornos ou bônus generosos aos gerentes de vendas apenas para saltar algumas posições na fila de entregas. A Besson Gobi SA compreendeu rapidamente que seu produto principal não era o aço, a fibra de vidro ou os componentes mecânicos fornecidos pela Volkswagen. O que eles vendiam, com precisão cirúrgica, era o sentimento de superioridade e a satisfação de um desejo reprimido pelo isolamento econômico do país. Esse posicionamento de mercado transformou a dinâmica financeira da empresa gaúcha. O fluxo de caixa, outrora apertado e dependente de empréstimos bancários locais, tornou-se robusto. O lucro gerado por cada unidade vendida permitia margens que fariam inveja às grandes montadoras de Detroit. Aldo Besson e Ítalo Bertoni viram-se alçados ao status de visionários industriais, celebrados em jantares de negócios e capas de revistas de economia. A pequena oficina que lixava carrocerias de buggies
havia se tornado uma grife automotiva respeitada, uma fortaleza de criatividade que parecia imune às crises externas. No entanto, essa rápida ascensão ao topo da pirâmide social trouxe consigo uma pressão inédita: a necessidade de se reinventar constantemente para satisfazer uma clientela que enjoava rapidamente de seus brinquedos caros. Para manter o Miura no topo do desejo da elite, a Besson Gob SA transformou sua linha de montagem em um laboratório de excentricidades tecnológicas e luxo sob medida. Cada veículo que saía de Porto Alegre na década de 1980 carregava inovações que pareciam saídas de filmes de ficção científica, desafiando a escassez tecnológica do mercado interno brasileiro. A engenharia da fábrica passou a focar obsessivamente na experiência sensorial do motorista. O ápice dessa era de ouro foi a introdução do sistema de síntese de voz, o famoso carro que fala. Em uma época em que os computadores de bordo eram uma raridade absoluta, o Miura surpreendeu o mercado ao saudar o motorista com uma voz sintetizada de tom metálico, emitindo alertas como "aperte o cinto de segurança" ou "verifique a pressão do óleo". Essa inovação, combinada com painéis digitais iluminados por LEDs fluorescentes, controles de toque no volante e retrovisores com regulagem elétrica interna, elevou o Miura ao status de lenda viva. Não havia nada parecido na América Latina. No chão de fábrica, o ritmo de trabalho adaptou-se a esse nível extremo de exigência. O setor de personalização tornou-se o coração nervoso da Besson Gobi. Se um cliente milionário exigisse estofamento em couro de uma cor específica não catalogada, ou um sistema de som de alta fidelidade com equalizadores gráficos importados por vias diplomáticas, a fábrica encontrava uma maneira de atender. Os artesãos da fibra de vidro e os técnicos em eletrônica trabalhavam lado a lado, ajustando chicotes elétricos complexos dentro de carrocerias moldadas manualmente. Cada carro era tratado como uma obra de arte única, inspecionada pessoalmente antes de receber o selo final de aprovação. Essa obsessão pelo topo do mercado funcionou perfeitamente enquanto a economia brasileira manteve seu véu de proteção cambial e reserva de mercado. A marca expandiu sua linha para modelos como o Saga e o icônico 7x7, incorporando aerofólios integrados, tetos solares e televisores de tubo embutidos no painel para os passageiros do banco traseiro. A Besson Gobi SA parecia ter decifrado o código da perenidade industrial, dominando um nicho onde a lógica do preço não se aplicava. Importava apenas o prestígio. Contudo, essa dependência absoluta da vaidade da alta sociedade e da manutenção artificial das barreiras alfandegárias criou uma estrutura corporativa perigosamente vulnerável. Atrás do brilho dos painéis digitais e do cheiro de couro importado, os custos invisíveis de produção começavam a inchar, e a fundação técnica da empresa permanecia atada a componentes de terceiros. O Império Gaúcho brilhava com intensidade máxima, mas os primeiros sinais de fadiga sistêmica já começavam a se desenhar nos livros contábeis, aguardando apenas o primeiro sopro de instabilidade econômica para vir à tona. Enquanto os Miuras brilhavam sob as luzes dos salões e nas garagens das mansões, um incêndio silencioso consumia as fundações da Besson Gobi SA. Por fora, a imagem era de prosperidade absoluta. Uma marca que ditava moda, uma engenharia que desafiava gigantes e uma clientela que não se importava com o preço. Por dentro, porém, o modelo de negócios começava a revelar rachaduras estruturais que, com o tempo, se tornariam fatais. A empresa estava construindo um castelo de cartas sobre o solo instável da economia brasileira. O primeiro grande erro estratégico foi a dependência quase patológica dos componentes externos. Embora a marca vendesse a ideia de um supercarro brasileiro, a alma mecânica do Miura, o motor, o câmbio e grande parte da suspensão, vinha de uma única fonte: a Volkswagen do Brasil. Quando a Volkswagen decidia mudar uma especificação ou descontinuar uma peça, a Besson Gobi SA entrava em pânico. Eles não tinham controle sobre a sua cadeia de suprimentos. Se a Volkswagen atrasasse uma entrega ou alterasse um componente fundamental do Passat, a linha de montagem em Porto Alegre parava imediatamente.
Essa falta de verticalização era o calcanhar de Aquiles da indústria fora de série. Aldo e Ítalo sabiam disso, mas a alternativa, desenvolver e fundir seus próprios blocos de motor ou sistemas de transmissão, exigiria investimentos em capital fixo que a empresa simplesmente não possuía. O capital da Besson Gobi era, em grande parte, reinvestido na estética e na sofisticação tecnológica do interior, pois era isso que mantinha o interesse dos clientes. Eles estavam, na prática, construindo uma casca tecnológica incrível sobre um chassi que eles não dominavam. Além disso, o custo administrativo e operacional de manter um departamento de luxo sob medida era proibitivo. Cada carro era uma exceção. Customizar um painel de instrumentos com botões de ouro ou instalar um sistema de som específico para um cliente exigia que a engenharia parasse o que estava fazendo para resolver problemas técnicos imprevistos. Isso destruía qualquer eficiência de escala. Eles operavam em um regime de prejuízo por excesso de detalhe, onde a busca pela perfeição estética solapava a saúde financeira da companhia. A marca vendia caro, mas o custo de entrega da promessa estava subindo mais rápido do que a inflação galopante que assolava o Brasil na década de 1980. A situação agravou-se com a entrada da década de 80, um período marcado pela chamada década perdida na América Latina. O Brasil mergulhou em uma espiral de hiperinflação que tornava a precificação de qualquer produto industrial uma tarefa quase impossível. No início do mês, o custo dos materiais importados para o sistema de som ou para os revestimentos de couro era 1. No final do mês, esse valor poderia ter dobrado. A Besson Gobi SA encontrou-se em uma armadilha cruel. Se aumentassem os preços na mesma velocidade da inflação, perderiam o mercado para o mercado de carros usados de luxo ou para outros competidores menores. Se segurassem os preços para manter o volume de vendas, veriam suas margens de lucro serem devoradas pelo custo de reposição de estoque. A instabilidade econômica tornou-se o pior inimigo da inovação. O capital que deveria ser investido em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para modernizar a estrutura do carro agora, era drenado para cobrir rombos financeiros imediatos. Para piorar o cenário, o próprio sucesso do Miura começou a atrair atenção indesejada. O nicho dos fora de série, que antes era uma área segura, começou a ser saturado por novos competidores. Fabricantes menores, muitas vezes operando com custos operacionais significativamente inferiores e sem o peso de manter uma estrutura de luxo como a da Besson, Gobi começaram a oferecer veículos com design esportivo a preços muito mais competitivos. A marca gaúcha, antes soberana, viu seu market share ser atacado de todos os lados. Aldo e Ítalo tentaram responder a essa ameaça com mais inovação, novos modelos, mais eletrônicos, mais luxo. Mas era uma corrida contra o tempo que eles não podiam vencer. Cada novo modelo exigia moldes novos, engenharia nova e capital de giro novo. Recursos que a empresa, cada vez mais endividada, já não tinha em abundância. A gestão financeira da companhia começou a dar sinais de falência, com um endividamento bancário que crescia de forma composta, juro sobre juro. A mágica que sustentava a empresa era a reserva de mercado. Contanto que nenhum Ferrari ou Porsche oficial entrasse no país, o Miura seria, por definição, o melhor carro esportivo disponível. Mas o ar ao redor do castelo começava a ficar pesado. Os diretores da empresa em Porto Alegre observavam com apreensão as notícias em Brasília sobre possíveis aberturas de mercado. O que eles não sabiam era que o governo brasileiro já estava articulando o início do fim daquela proteção alfandegária. A bolha de prosperidade gaúcha estava prestes a encontrar a agulha fria da realidade econômica global e a Besson Gobi SA não tinha um plano B para um mundo sem muros. No meio da década de 1980, o Brasil não era apenas um país em crise, era um cenário de sobrevivência econômica. A hiperinflação que corroía o poder de compra dos cidadãos brasileiros mês após mês transformou a operação da Besson Gobi SA em um exercício de equilibrismo sobre um abismo. Para uma empresa que dependia de insumos importados e componentes de terceiros, como motores e sistemas de transmissão da Volkswagen, a inflação não era apenas um número em um jornal.
era a destruição gradual da viabilidade operacional. Aldo Besson e Ítalo Bertoni viam com crescente desespero que o capital de giro da empresa era devorado pelo custo de reposição de estoque. Se eles comprassem couro, resina ou componentes eletrônicos hoje, o valor que eles precisariam para repor esses mesmos itens na próxima semana poderia ter saltado 30% ou 40%. A estratégia de sobrevivência tornou-se errática. A fábrica em Porto Alegre, antes um centro de precisão e planejamento, viu-se forçada a operar no improviso. Muitos dos planos de modernização para os modelos do Miura foram engavetados porque o dinheiro que deveria ir para a P&D era urgentemente redirecionado para pagar salários e evitar que os fornecedores cortassem o crédito da montadora. O consumidor, por sua vez, também estava mudando. A elite brasileira, que antes comprava o Miura por prestígio, começou a perceber que o carro, embora visualmente deslumbrante, estava ficando tecnicamente defasado frente às rápidas mudanças globais que, apesar da reserva de mercado, começavam a infiltrar-se no imaginário coletivo via contrabando de luxo e viagens internacionais. O Miura falante e os painéis de LED, que eram o ápice da inovação em 1982, já pareciam um tanto datados e artesanais demais diante das novas tecnologias que chegavam ao mercado global. A aposta final de Besson e Bertoni foi o lançamento de modelos mais agressivos e tentativas desesperadas de diversificação. Eles tentaram criar versões com design ainda mais radical, apostando que o luxo extremo seria o escudo contra a crise. Mas, internamente, a estrutura estava esgarçada. O endividamento bancário, alimentado por juros que acompanhavam a espiral inflacionária, tornou-se uma bola de neve incontrolável. A empresa estava vivendo de rolagem de dívida. Eles pegavam empréstimos novos para pagar os juros dos empréstimos antigos. Uma estratégia que, qualquer economista diria, só tem um fim possível. Dentro da fábrica, o clima de camaradagem e orgulho que definia os primeiros anos começou a ser substituído por uma tensão palpável. O atraso nos pagamentos de fornecedores tornou-se constante. Peças começaram a faltar na linha de montagem. Não era raro ver um chassi parado por semanas esperando uma caixa de câmbio ou um lote de peças plásticas. A qualidade, que sempre foi o cartão de visitas da Besson, Gobi, passou a sofrer. A pressa para finalizar carros e gerar receita rápida para quitar dívidas urgentes levou a pequenos descuidos no acabamento, que os clientes exigentes da marca, acostumados com a perfeição, não perdoavam. A relação com a Volkswagen, que era o pulmão da montadora, também começou a degringolar. Com a indústria automotiva nacional sofrendo sob o impacto da recessão, as grandes montadoras priorizavam suas próprias linhas de produção e, muitas vezes, as demandas dos pequenos fabricantes fora de série ficavam em segundo plano. O Miura, que dependia da disponibilidade das mecânicas do Passat, encontrava-se refém de um fornecedor que, ele próprio, enfrentava suas dificuldades. Aldo e Ítalo tentaram, em um último suspiro, buscar parcerias internacionais, tentando contornar a reserva de mercado com tecnologias que pudessem ser licenciadas. Mas o Brasil era visto como um mercado fechado e de alto risco. Nenhuma grande montadora global queria investir em um fabricante de fibra de vidro em Porto Alegre, cujos livros contábeis eram um pesadelo de dívidas e inflação. A aposta final deles foi uma corrida contra o tempo, onde cada minuto era marcado pelo estalo dos juros compostos. A Besson, Gobi, estava, na prática, tentando parar um trem em alta velocidade, usando apenas a força de suas mãos. Eles investiram em lançamentos de novos modelos, tentando criar uma cortina de fumaça de inovação para manter o fluxo de pedidos de sinal. Mas a matemática era cruel. O valor arrecadado nos adiantamentos dos clientes muitas vezes mal cobria o custo de produção do próprio veículo, deixando nada para a estrutura administrativa da fábrica. O otimismo gaúcho, que outrora foi a força motriz da empresa, começou a ser visto pelos críticos de mercado como um otimismo cego. Eles não queriam admitir que o modelo de negócio, baseado na exclusividade artificial da reserva de mercado e na produção artesanal de alto custo, estava agonizando.
O cenário econômico brasileiro estava mudando, e o país começava a pressionar pelo fim do protecionismo. O Miura, que nasceu como um touro feroz nas arenas brasileiras, parecia cada vez mais um animal encurralado, sem saída, enquanto a tempestade econômica lá fora tornava-se um furacão. Até o final da década de 80, a Besson, Gobi S.A., ainda operava sob a ilusão de que o mercado brasileiro era uma fortaleza impenetrável. A reserva de mercado, que durante anos funcionou como o combustível que permitiu a existência do Miura, começou a demonstrar rachaduras profundas sob a pressão da nova ordem política brasileira. O governo de Fernando Collor de Mello, assumindo a presidência em 1990, trouxe consigo uma agenda de liberalização radical. O Brasil não apenas abriria suas portas, ele derrubaria os muros que por quase 2 décadas haviam mantido a indústria nacional em uma estufa protegida, porém isolada da evolução tecnológica global. Para Aldo Besson e Ítalo Bertoni, a notícia foi um soco no estômago. A política de importação facilitada significava que, da noite para o dia, o consumidor brasileiro, que antes tinha o Miura como o auge da sofisticação possível, agora teria acesso a marcas consagradas. Porsches, Ferraris, BMWs e Mercedes-Benz começaram a desembarcar nos portos brasileiros com um status e uma engenharia que o Miura, com toda a sua fibra de vidro e mecânica de Passat, simplesmente não conseguia igualar. O efeito no mercado foi imediato e brutal. O prestígio que o touro dourado ostentava começou a evaporar. Por que um executivo pagaria o preço de um imóvel por um carro artesanal, se pelo mesmo valor, ou até menos, ele poderia comprar um coupé alemão ou italiano, com engenharia de precisão, sistemas de segurança avançados e a mística de uma marca com centenas de vitórias nas pistas de corrida ao redor do mundo? A Besson Gobi S.A. viu seus pedidos de novos Miuras despencarem. A lista de espera, que antes era uma ferramenta de poder e exclusividade, tornou-se um símbolo do passado. As concessionárias, percebendo a mudança de vento, começaram a cancelar contratos ou a exigir condições que a fábrica, com sua estrutura de custos inchada, não tinha como atender. O Miura, que sempre foi um carro de nicho, foi empurrado para a periferia do desejo nacional. A marca não estava apenas perdendo vendas, estava perdendo a sua relevância cultural. O choque não foi apenas comercial, foi existencial. A Besson, Gobi S.A., nunca havia competido em um mercado aberto. Todo o seu modelo de negócio, desde o design de fibra de vidro até a montagem manual, baseava-se na premissa de que a concorrência internacional era inexistente. Sem a reserva de mercado para esconder suas ineficiências produtivas e seus custos de escala, a empresa ficou nua diante da realidade global. Em Porto Alegre, o impacto foi devastador. A linha de produção, que tentava manter a aparência de normalidade, começou a sofrer com a falta de componentes e, mais importante, com a desmoralização da equipe. Os operários, que durante anos se orgulharam de construir o melhor carro do Brasil, começaram a sentir que o Miura era um anacronismo. Ver um Miura estacionado ao lado de um modelo importado de última geração era o golpe final na autoestima da montadora. O carro, que antes parecia futurista, agora parecia um exercício de design datado, um esforço corajoso, porém insuficiente, de um Brasil que tentava ser moderno sem ter a estrutura para tal. A administração da Besson, Gobi tentou reagir com o que restava de criatividade. Eles lançaram modelos com ainda mais eletrônicos, telas de TV maiores e interiores mais luxuosos, desesperados para manter a má atenção dos poucos clientes que restavam. Mas era um esforço inútil. O mercado não queria mais um carro artesanal com componentes de Passat. O mercado queria a sofisticação real, a confiabilidade de uma montadora multinacional e o status da marca global. A falência não aconteceu apenas nos livros contábeis. Ela aconteceu na mente do consumidor brasileiro. A Besson Gobi S.A. foi a primeira grande vítima do fim da era do protecionismo. O que se seguiu não foi uma queda graciosa, mas um desmantelamento rápido e traumático. As dívidas bancárias, que já eram monstruosas, tornaram-se impagáveis à medida que a receita secou completamente. Aldo e Ítalo viram o sonho que construíram
ser engolido pela mesma realidade que eles, por tanto tempo, tentaram ignorar. A porta de entrada do mercado global para o Brasil serviu, na verdade, como a porta de saída para a era dourada da Besson, Gobi. O touro dourado, antes soberano, agora não encontrava mais lugar na arena. O ano de 1991 arrastava-se como um pesadelo interminável pelos corredores da Besson, Gobi-SA, em Porto Alegre. O outrora vibrante galpão industrial transformara-se em um monumento à agonia. O silêncio, o pior inimigo de uma fábrica, começava a colonizar os espaços onde antes o eco das lixadeiras, o cheiro forte da resina de poliéster e o vai-e-vem frenético de operários orgulhosos ditavam o ritmo do sonho automotivo gaúcho. A abertura das importações promovida pelo governo federal não foi apenas uma mudança de regras. Foi um golpe de misericórdia que paralisou o fluxo de caixa da empresa quase instantaneamente. Nas poucas sessões que ainda mantinham as lâmpadas fluorescentes acesas, a atmosfera era de uma melancolia profunda. Os pedidos de compra haviam evaporado. O caderninho de depósitos de sinal, que na década anterior transbordava com nomes de magnatas e celebridades, agora continha apenas páginas em branco e anotações de cancelamentos. Sem dinheiro entrando, a administração viu-se forçada a tomar a decisão mais dolorosa para qualquer fundador: o corte massivo de pessoal. Dos centenas de artesãos altamente qualificados que sabiam moldar a fibra de vidro como se fosse escultura, restavam apenas algumas dezenas, cujos rostos carregavam a sombra iminente do desemprego. O chassi tubular de alguns modelos Miura 787 e de protótipos que deveriam salvar a empresa repousavam sobre cavaletes de ferro, cobertos por uma fina camada de poeira cinzenta. Faltavam peças básicas. A Volkswagen do Brasil, enfrentando sua própria reestruturação em um mercado agora competitivo, endureceu as condições de crédito. Componentes eletrônicos e painéis digitais, que antes eram o orgulho tecnológico do Miura, tornaram-se impossíveis de adquirir. Os poucos operários que permaneciam trabalhavam em um ritmo lento, quase fúnebre, sabendo que cada parafuso que apertavam os aproximava do fim definitivo. Não havia mais pressa, pois não havia mais futuro. Aldo Besson e Ítalo Bertoni já não passavam pelos corredores com a imponência de outrora. Seus passos eram pesados, confinados a reuniões fechadas com advogados e credores que batiam à porta da fábrica todas as manhãs. A engenharia cedeu lugar à contabilidade de sobrevivência. Cada telefonema que tocava na recepção trazia notícias de protestos de títulos bancários ou notificações judiciais. A Besson, Gobi-SA, que havia desafiado as multinacionais com a audácia do design independente, estava sendo asfixiada pela matemática fria de uma folha de pagamento que não podia honrar e de fornecedores que já não aceitavam promessas. Em meados de 1992, a situação financeira atingiu o ponto de não retorno. A energia elétrica de setores inteiros da fábrica foi cortada por falta de pagamento, deixando grandes extensões do galpão na penumbra. Os operários sobreviventes reuniam-se ao redor das poucas janelas que deixavam entrar a luz natural do dia, compartilhando o rádio de pilha e conversando em voz baixa sobre o atraso de meses em seus salários. A lealdade daqueles homens era o último pilar que mantinha a estrutura de pé. Eles permaneciam ali não mais pelo dinheiro, que já não vinha, mas pelo amor à criatura que haviam ajudado a nascer. O momento mais dramático ocorreu quando a última carroceria completa do Miura foi colocada sobre as rodas. Não houve celebração, não houve fotógrafos da imprensa especializada, nem o estouro de garrafas de espumante que marcava os lançamentos dos anos 80. Foi um evento quase clandestino. Os pintores usaram os restos de tinta que sobravam nos galões para dar o acabamento final. Quando o veículo cruzou o portão da linha de montagem em direção ao pátio de expedição, o som dos pneus no concreto ecoou como um suspiro de despedida. Todos os presentes sabiam. Aquela era a última unidade. O touro dourado havia dado sua última investida. Nos dias seguintes, oficiais de justiça começaram a frequentar o recinto com mandados de penhora. Máquinas de costura que faziam o icônico acabamento em couro
moldes de fibra que guardavam o segredo das linhas aerodinâmicas do carro, e ferramentas pesadas começaram a receber etiquetas de inventário judicial. Ver o maquinário que gerou a glória industrial do Rio Grande do Sul ser catalogado como mero pagamento de dívidas quebrou o espírito dos fundadores. A história da Besson Gobi SA não estava terminando por obsolescência técnica, mas por estrangulamento econômico. Nas últimas horas antes do fechamento definitivo dos portões, os poucos funcionários recolheram suas ferramentas pessoais em caixas de papelão. Houve abraços silenciosos e apertos de mãos calosos, sujos de graxa e lágrimas. Homens que haviam dedicado mais de 15 anos de suas vidas àquela marca olhavam para as paredes vazias com a sensação de quem testemunha o fim de uma era. Quando o último vigia girou a chave na fechadura do portão principal da Avenida das Indústrias, deixando o complexo na escuridão total, o silêncio finalmente venceu. A Besson Gobi SA fechava suas portas, deixando para trás um rastro de glória e a carcaça de um império que o Brasil moderno preferiu esquecer. O avanço de 1992 trouxe consigo o veredicto implacável das forças de mercado que a Besson Gobi SA não conseguia mais conter. Na linha de produção em Porto Alegre, o cenário outrora repleto de dinamismo industrial transformou-se em uma imagem estática de colapso. O oxigênio financeiro da empresa havia secado completamente. Com as contas bancárias bloqueadas por ordens judiciais decorrentes de dívidas trabalhistas e fiscais acumuladas, a administração perdeu a capacidade residual de adquirir matérias-primas básicas. A fibra de vidro, o poliéster e o catalisador, elementos que antes fluíam diariamente para dar forma ao Miura, tornaram-se artigos de luxo inacessíveis para os cofres vazios da montadora. A deterioração interna refletia-se diretamente na fisionomia dos poucos funcionários remanescentes. Os salários, atrasados há mais de 3 meses, transformaram a rotina de trabalho em um ato de resistência desesperada e dolorosa. Operários que antes orgulhavam-se de costurar o couro legítimo dos assentos ou de calibrar os complexos painéis eletrônicos, agora passavam os dias limpando ferramentas ou organizando estoques obsoletos de componentes plásticos que nunca seriam utilizados. O silêncio que se instalou nas sessões de montagem era quebrado apenas pelas discussões em tom baixo sobre o destino das famílias de cada trabalhador diante da falência iminente. A direção da Besson Gobi SA operava em um estado de paralisia estratégica. Aldo Besson e Ítalo Bertoni, os homens que outrora ditaram os rumos do design automotivo de luxo no país, viam-se confinados a uma sala de reuniões fria, cercados por pilhas de notificações de protestos e processos judiciais. A engenharia criativa, que foi a alma da empresa por mais de 15 anos, fora totalmente substituída pela burocracia forense. Tentativas desesperadas de renegociação com os bancos estatais para a obtenção de créditos de emergência foram sumariamente rejeitadas. Para o sistema financeiro da época, a indústria de fora de série nacional era considerada um cadáver insepulto, uma relíquia do protecionismo que o Brasil moderno estava determinado a enterrar. À medida que os dias passavam, a infraestrutura da fábrica começava a desmoronar. O fornecimento de energia elétrica para os setores de alta potência foi interrompido, deixando os maquinários pesados na escuridão. Sem eletricidade para acionar os sistemas de exaustão, o cheiro característico de resina química, que outrora simbolizava a produtividade, deu lugar ao odor de mofo e abandono. O Miura, o touro gaúcho que havia desafiado os gigantes globais e conquistado a aristocracia brasileira, encontrava-se agora desarmado, imobilizado no chão de uma fábrica que perdia suas forças a cada minuto que passava. O ponto de ruptura definitivo ocorreu no final daquele inverno de 1992. Uma última tentativa de montar uma carroceria com os componentes que restavam no almoxarifado foi iniciada pelos operários, quase como um tributo final à história que haviam construído com o próprio suor. Não havia ordens formais da diretoria. Foi uma iniciativa nascida do orgulho operário gaúcho. Homens com mãos calejadas aplicaram as últimas camadas de fibra de vidro sobre o molde desgastado, sabendo que aquela silhueta aerodinâmica
seria a última a ostentar o emblema do touro dourado na história industrial do Rio Grande do Sul. Quando o veículo recebeu a última camada de tinta e foi colocado sobre suas rodas, o sentimento de triunfo misturou-se com uma profunda atmosfera fúnebre. Não houve fotógrafos, jornais especializados ou discursos inflamados. Os funcionários reuniram-se ao redor do carro em um silêncio reverente. Aquela unidade representava o fim de uma era de ousadia mecânica nacional. Horas depois, oficiais de justiça cruzaram os portões da Avenida das Indústrias, trazendo mandados de busca e apreensão. O maquinário histórico, as prensas artesanais, os moldes que definiram o design de uma época e até as ferramentas manuais dos operários foram catalogados e etiquetados como massa falida para o pagamento de credores. A retirada dos equipamentos foi o golpe de misericórdia na dignidade da empresa. Ver a tecnologia desenvolvida ao longo de quase 2 décadas ser tratada como sucata industrial quebrou o espírito dos fundadores e dos trabalhadores. A lealdade que havia sustentado a linha de montagem até o último instante transformou-se em desolação. Os funcionários recolheram seus pertences em caixas de papelão e deixaram o pavilhão sem olhar para trás, sabendo que os empregos de alta especialização técnica que a Besson Gobi havia criado haviam virado fumaça na nova economia globalizada. No final da tarde daquele dia decisivo, o último vigia acionou o trinco de ferro do portão principal. A chave girou na fechadura com um som seco que ecoou por todo o galpão agora vazio e mergulhado na escuridão total. A Besson Gobi S.A. encerrava oficialmente suas atividades produtivas. O império do luxo automotivo brasileiro, construído com base na paixão gaúcha e na proteção alfandegária, deixava de existir como entidade fabril, restando apenas como uma lembrança nostálgica gravada no metal e na fibra dos poucos carros que ainda rodavam pelas estradas, enquanto a poeira começava a ditar as regras no território que um dia foi de glória. O silêncio que se instalou definitivamente sobre o complexo industrial da Besson Gobi S.A., em Porto Alegre, não significou o apagamento imediato de sua existência. Pelo contrário, à medida que os anos 90 avançavam e o mercado brasileiro era inundado por veículos importados de todos os cantos do planeta, a silhueta do Miura começou a passar por uma transformação profunda na memória coletiva. O carro deixou de ser um produto comercializável para se tornar um artefato histórico, uma testemunha material de um período em que o Brasil tentou, com as próprias mãos e contra todas as probabilidades econômicas, moldar o seu próprio conceito de luxo e futurismo automotivo. Nas garagens de colecionadores espalhados pelo Rio Grande do Sul, São Paulo e Brasília, os modelos sobreviventes começaram a ser tratados com uma reverência quase religiosa. Redescobrir um Miura Sport, um Targa ou um Saga abandonado em uma fazenda do interior ou sob lençóis em prédios antigos, tornou-se o santo graal para os entusiastas da indústria nacional. Aquela carroceria de fibra de vidro que outrora fora criticada pela falta de rigidez estrutural diante dos padrões europeus, agora era celebrada como uma obra de arte manufaturada. Cada ondulação no acabamento, cada detalhe do painel digital e até o sotaque metálico do sistema de síntese de voz passaram a ser vistos como marcas de autenticidade gaúcha, cicatrizes de uma batalha industrial perdida para a globalização. Para os antigos operários e projetistas da montadora, o fechamento dos portões abriu um longo período de nostalgia e reflexão melancólica. Muitos deles nunca mais encontraram postos de trabalho que exigissem o mesmo nível de paixão e habilidade artesanal. Eles haviam sido substituídos por linhas de montagem automatizadas de grandes multinacionais, onde o trabalhador era apenas uma engrenagem repetitiva. Nos encontros anuais de carros antigos, quando esses homens se reuniam ao redor de um Miura impecavelmente restaurado, o cheiro do couro e da graxa reativava memórias de noites em claro e do orgulho de ver o touro dourado desafiar o mundo exterior. Eles sabiam que tinham feito parte de algo irrepetível. A análise histórica da queda da Besson Gobi S.A. oferece uma lição dolorosa e realista sobre os limites do protecionismo econômico. O Miura só pôde existir porque o Brasil se fechou para o mundo
através da reserva de mercado. Mas foi essa mesma estufa governamental que impediu a empresa de desenvolver uma musculatura tecnológica real para sobreviver em um ambiente de competição global. Ao depender umbilicalmente da mecânica e do chassi de terceiros, a montadora gaúcha permaneceu vulnerável, um gigante com pés de barro que desmoronou assim que os muros alfandegários foram postos abaixo pela abertura econômica dos anos 90. Hoje, os galpões que abrigaram a linha de montagem da Avenida das Indústrias servem a outros propósitos comerciais ou jazem como estruturas cinzentas. Mas o verdadeiro legado da empresa não está nos tijolos ou no concreto. Ele sobrevive nos clubes de entusiastas, nos manuais originais guardados como relíquias e na valorização de mercado que coloca o Miura em patamares financeiros comparáveis aos clássicos internacionais. O carro tornou-se o símbolo de uma era de audácia e de engenhosidade, um lembrete permanente de que houve um tempo em que os engenheiros brasileiros não queriam apenas montar kits projetados em Detroit ou Wolfsburg, mas sim criar o seu próprio amanhã sobre rodas. Aldo Besson e Ítalo Bertoni não deixaram apenas uma folha de balanço marcada pela falência. Eles deixaram uma marca indelével na cultura automotiva da América Latina. A trajetória da Besson Gobi S.A. é o documentário vivo de que a engenharia e o design são movidos pela vaidade e pela paixão humana, mas sempre governados pelas leis implacáveis da macroeconomia. O touro dourado do sul do país pode ter dado a sua última investida produtiva em 1992, mas o seu eco continua a ressoar toda vez que um motor AP ruge dentro de uma carroceria de fibra de vidro baixa e agressiva, rasgando a névoa das estradas gaúchas em direção à imortalidade. A queda da Besson Gobca não foi apenas o fechamento de uma fábrica de automóveis. Foi o fim de uma era de inocência industrial no Brasil. Olhando para trás, a história do Miura nos ensina uma lição amarga, mas necessária, sobre a fragilidade dos impérios construídos sobre bases artificiais. O touro dourado, símbolo de força e inovação, acabou sendo vencido não por falta de criatividade, mas pela incapacidade de conciliar o sonho artesanal com a brutalidade da lógica econômica global. Para nós, hoje, o legado de Aldo Besson e Ítalo Bertoni vai muito além dos carros que ainda desfilam em encontros de clássicos. Eles nos deixaram o exemplo de uma audácia inigualável. Em um país que, por décadas, foi apenas consumidor de tecnologia estrangeira, eles se atreveram a acreditar que o Brasil poderia fabricar desejo e tecnologia de ponta. O erro deles foi estratégico, mas a ambição foi nobre. O colapso da fábrica em Porto Alegre é um lembrete permanente de que, no mundo dos negócios e da indústria, a paixão é o motor, mas a estratégia financeira é o chassi que sustenta a estrutura. Sem estratégia, o motor mais potente do mundo acaba, inevitavelmente, parando no meio do caminho. A história da Besson Gobi é uma crônica sobre os limites do sonho. Ela nos força a questionar: o que estamos construindo hoje que será lembrado daqui a 30 anos? Estamos inovando de forma sustentável ou apenas criando cascas bonitas para problemas estruturais que não queremos enfrentar? Se este documentário tocou você, se você também acredita que o passado industrial do Brasil merece ser lembrado e compreendido em sua totalidade, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Sua interação nos ajuda a continuar resgatando essas histórias que o tempo insiste em cobrir de poeira. Qual foi o momento da trajetória do Miura que mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo. Queremos ouvir a sua voz nessa conversa. O touro pode ter se calado, mas o seu rugido ecoa cada vez que alguém decide que, sim, vale a pena sonhar, desde que estejamos preparados para a realidade que nos aguarda.